Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos orar? Deus bendito, eu te louvo por cada um dos que aqui estão, te agradeço pelo interesse deles de buscar o Senhor, buscar a Tua Palavra, buscarem crescer na graça e no conhecimento do Senhor e da Tua revelação. Obrigado, Pai, que o Senhor mantenha viva e acesa essa chama no coração de cada um de nós, de modo que nunca nos desanimemos, não apenas no aprendizado, mas também no ensino. Que haja sempre no coração de todos nós alegria, Pai, e prazer em falar e aprender do Senhor. Abençoa-nos nessa noite, nos 2 tempos que teremos, que possamos crescer em graça e sabedoria, debaixo do Teu cuidado, da Tua orientação, debaixo da Tua face, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então nos estudos no Pentateuco e ontem à noite eu passei aqui com vocês um pouco sobre o contexto religioso babilônico, um pouco sobre o contexto religioso egípcio e um pouco mais sobre contextualização daquele período que viveu o povo israelita no Antigo Testamento, especialmente no período pós-Egito e também no Egito, quando eles receberam o Pentateuco. E nós terminamos nesse slide ontem à noite, e eu argumentava com vocês sobre o fato de Gênesis 1 a 2, 3, ser mito ou ser história, ser historinha com E, não é? Como se fosse uma mitologia, uma poesia, algo bonito que é ensinado com o objetivo de contar uma outra verdade. Ou seja, Adão e Eva nunca existiram, a árvore da vida nunca existiu, a árvore do conhecimento do bem e do mal também nunca existiu, e todas as demais coisas que são ali mencionados jamais existiram, mas são apenas ilustrações usadas para nos ensinar uma verdade superior. Essa é a ideia por detrás do pressuposto liberal, com termos aqui mais simples, não é? Que entende que o texto não é de Moisés e que o texto, alguns ousam dizer, não é nem mesmo inspirado, mas que o texto possivelmente tenha sido fabricado por várias comunidades ao longo da história do Antigo Testamento, com o objetivo, cada um desses grupos, de puxar a sardinha para o seu lado, para favorecer ou para louvar o seu próprio partido. Enquanto que, por outro lado, a gente tem pessoas que dizem que essas histórias são histórias verídicas que aconteceram, que tudo que está ali de fato existiu, e que existe um objetivo por trás do autor primário, não do autor secundário, que foi Moisés, mas do autor primário, que é Deus, que foi e é Deus, na intenção de ensinar alguma coisa para aquelas pessoas que saíram do Egito com a cabeça cheia de paganismo e de cosmogonias bizarras, as quais eles aprenderam no Egito, que por si mesmos aprenderam na Babilônia. E essa é a razão pela qual, logo na porta de entrada de Gênesis, nós vemos Deus apresentando tantas coisas interessantes com relação à própria história daquele povo. Então vamos tentar entender um pouquinho aqui. É história, é mito, enfim. A gente tem algumas porções que são muito importantes a gente compreender, não é? O capítulo 2, versículo 4 de Gênesis, ele começa como se fosse uma repetição do capítulo 1, versículo 1. Quando você vai a Gênesis 1, lá está, no princípio criou Deus, não é, os céus e a terra. Quando você vai a Gênesis 2, 4, você tem palavras semelhantes. Estas são as origens dos céus e da terra, no dia em que o Senhor as criou. Algumas versões dizem quando o Senhor a criou, algumas versões traduzem na ocasião em que o Senhor as criou, mas originalmente a palavra que está lá é dia, a mesma palavra que está no capítulo 1, quando diz, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia fez aquele outro. Em Gênesis 2:4 diz que no único dia Deus fez tudo. E aqui começam alguns choques entre essas duas visões, entre essas duas escolas de interpretação. Deus fez tudo em 7, como está no capítulo 1, ou Deus fez tudo em 1, como está no capítulo 2? E aí então, se você não entende o propósito do texto, você entra numa sinuca de bico, você entra numa possível contradição. Principalmente se você vai para Gênesis com a intenção de achar ciência.
de querer descobrir e depois pregar e defender como Deus fez. O como é empírico, é algo experimental, você está explicando algo. Então a intenção, esses pensam, não é? De Deus era mostrar passo a passo como Ele fez. Mas a grande pergunta é, será que Deus queria mesmo ensinar isso para os judeus? Será que Deus queria ensinar passo a passo como Ele criou? Ou será que por trás desse ensinamento há algo mais importante que Ele quer destruir para depois construir? Será que o como é mais importante do que o que? Será que o assunto principal, que no meu ponto de vista é a apresentação da verdade de um único Deus criador dos céus e da terra, ela é menor do que a explicação do como? Interessante que na cultura judaica, os judeus nunca se preocuparam com o como das coisas. Quem se preocupou muito com isso foram os romanos. E tiveram na sua história livros e pessoas que se preocuparam muito com o como se faz as coisas. Judeus nunca se preocupou tanto com isso. Nem mesmo os gregos. No Império Grego eles também não se preocupavam muito com isso. Os gregos se preocupavam mais com a fonte das coisas, não é? A explicação das coisas, de uma maneira bastante filosófica, digamos assim. Os romanos, por outro lado, eles não eram muito filosofais, mas eles eram muito práticos, e é por isso que você caminha pela Europa hoje, você não vê nenhuma estrada grega, mas você vê estradas romanas intactas, porque eles eram preocupados com a prática, com a coisa feita mesmo, como aquilo se faz para durar. Eles eram preocupados com essa questão, os gregos já com outra, e os hebreus com outra. Os hebreus, eles estavam mais preocupados com as intenções, com o espírito por trás da coisa, com as motivações, exatamente por causa da influência de Deus por trás da existência desse povo. Afinal de contas, foi Deus que os instituiu, quando escolheu um homem e dele fez uma grande nação. Logo, esse povo é povo de Deus, é geração de Deus, e esse povo já nasce com essa ideia em mente no coração, de que eles querem entender por trás de tudo o que há, o que é que Deus quer nos ensinar com isso. E não a coisa prática, não, enfim, por isso que a gente também não vê muitas coisas, de judeu e de grego, a gente só encontra ruína. Mas de romanos, que eram muito práticos, nós encontramos coisas que até hoje estão como estavam nesta época. Tudo isso para dizer que, quando um judeu lia passagens como estas que eu já mencionei aqui, o judeu ele não estava preocupado em vamos sentar numa sala de aula e cientificamente compreender passo a passo como é que Deus criou a lua. Vamos entender passo a passo o método divino da criação dos répteis. Por que é que no quinto dia Ele cria os grandes animais marinhos, porque foi no quinto dia, não é? E as aves. E qual a razão de, no sexto dia, Ele ter feito o homem? Quando aparentemente, no capítulo 2, Ele dizer que Ele cria o homem num momento em que não havia vegetais na terra. Parece confuso ali, porque no meio do capítulo 2 Ele vai dizer que não havia vegetal nenhum. A terra era uma massa só, não havia plantas nem vegetações, porque Deus ainda não havia feito chover na terra, está no começo do capítulo 2, depois do versículo 5. E aí então subia uma neblina do chão que regava a terra. Lembra dessa passagem? E aí ele diz que Deus formou o homem dessa terra que era regada por essa neblina. E ele não repete algumas coisas do 2, como por exemplo as vegetações, plantas, árvores frutíferas, que são criadas todas no terceiro dia. Mas ele descreve a criação do homem como uma espécie de recurso didático, que é muito comum na literatura hebraica, que é o tal do paralelismo, que é um dos muitos paralelismos que existem dentro da literatura hebraica. E ele vai repetir algo que ele já falou, para enfatizar algumas coisas que eram importantes que ficassem gravadas na mente do povo. E uma das coisas que ele queria que ficasse gravada na mente do povo, era a ideia de um único Deus, que com as suas próprias mãos, criou o ser humano, e que todas as demais coisas, ao invés de serem divinas, como no egípcio se cria, o mar é divino, as águas são divinas, a terra é divina, a Geb, não é? A atmosfera é divina,
as chuvas são divinas, com a saliva que cai daquela divindade Tiamat, e outras religiões que tinham outros astros como divinos. Quando a gente vai para Gênesis, Deus diz: não é divino, fui eu que fiz. O sol não é um Deus, fui eu que fiz. A lua fui eu que fiz. O mar que vocês adoram, que diz que de lá saiu todos os deuses, fui eu que fiz o mar. Ou seja, eu sou antes e sou maior, e sou a fonte criadora da fonte divina maior que vocês têm na vida e na crença de vocês. Deus aparentemente está querendo quebrar tudo aquilo que religiosamente era mantido na mente e no coração do povo. Tudo aquilo que o povo havia aprendido por mais de 400 anos, agora Deus estava quebrando. E a casca estava grossa na mente do povo israelita. E quando a coisa é grossa, é difícil de quebrar. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Mesmo dentro de igrejas cristãs com tradição evangélica, a gente tem muita dificuldade de pessoas que vieram de outras tradições cristãs, que estão tão acostumados com aqueles ensinamentos, que eles trazem boa parte daqueles ensinamentos para dentro da igreja evangélica hoje. Não são mais desta ou daquela denominação ou religião, mas ainda assim trazem será que não tem isso, não tem aquilo, uma espécie de zelo e dúvida com relação à veracidade daquilo que aprenderam em outras religiões, e pouco a pouco vão quebrando essas coisas. Pouco a pouco vão quebrando todas essas coisas. Aqui eu poderia dar vários exemplos de coisas que se aprende, por exemplo, no catolicismo, e que quando a pessoa se torna evangélica, ela traz para dentro. E demora um tempo até que ela entenda que aquilo lá não é bíblico. Eu vou dizer para vocês, irmãos, dando aula para pastores e para seminaristas, é impressionante a quantidade de seminaristas e pastores que têm dentro de si uma mentalidade totalmente pagã por causa de algo que eles aprenderam e que está na cultura religiosa brasileira. E a coisa está tão impregnada que eles já tomam aquilo como por certo. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sei que vou me complicar, mas eu vou dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Suicídio. Via de regra se diz que a pessoa que se suicida vai para o... Isso está na Bíblia. Isso é bíblico. Mas todo mundo diz isso, não diz? Todo mundo acredita nisso, não acredita? Todo mundo não, né? Mas a grande maioria das pessoas acredita nisso. Por quê? Porque isso é uma doutrina que nasce dentro de uma igreja e que é ensinada para um povo e que é absorvida por esse povo e que agora faz parte daquilo que o povo é. E o povo se converte, mas aquilo continua e não se questiona. Logo, ele tem uma casca que precisa ser quebrada, porque hoje esta pessoa que se converteu, ela tem a Bíblia como a sua única regra de fé, além da prática. Então, se algo não é bíblico, eu não posso levar isso adiante. Eu não estou dizendo aqui que você pode sair daqui e se matar, que você vai para o céu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas dando um exemplo de tantos outros que eu poderia, nos quais a gente encontra esse tipo de coisa no nosso tempo. Coisas que estão na gente. Ideias sobre a salvação, por exemplo. Ideias sobre comida e bebida. Ideias sobre música. Ideias sobre liturgia. Ideias sobre construção eclesiástica e religiosa. E outras tantas ideias que a gente traz conosco de alguma religião pela qual passamos, ou por causa de alguma criação que tivemos, na casa dos nossos pais e avós, e a gente já toma aquilo como certo, sem nunca nos questionarmos na palavra se de fato aquilo procede. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, são coisas via de regra boas, mas não são coisas bíblicas, e às vezes são coisas pelas quais nós brigamos. E a menos que a palavra de Deus e o poder de Deus venha e quebre essa casca que um dia foi colocada sobre nós, nós permaneceremos crendo nisso ou naquilo, sem nem mesmo nos convencermos de que tais coisas não estão na palavra de Deus ensinadas. Há muitas outras coisas que não nascem dentro de um contexto bíblico, muito menos dentro de um contexto evangélico, não é? Muito menos dentro de um contexto reformado, eu diria também, mas que estão por aí, como por exemplo, agora eu vou mexer em outra coisa, né?
Como, por exemplo, a doutrina do livre-arbítrio. Aonde que nasce isso? Na Bíblia? Não nasce na Bíblia. Eu lamento informar que, pelo menos na Bíblia, que tem 66 livros, que vai de Gênesis a Apocalipse, não nasce. Há algumas frases ali que parecem indicar isso. Tanto é que o catolicismo romano medieval, diferente até do catolicismo romano atual, que deixou de crer como cria naquela época nisso. Nem eles mais creem nisso, como criam na Idade Média. Quando a coisa cresceu voluminosamente, com intenções financeiras por detrás delas, cujo objetivo era grandes construções e grandes coisas que dependiam de certa deliberação e decisão do próprio ser humano. Mas isso está permeado, isso está agora recebido e o povo está embebecido, tal como uma esponja cheia de água. Se você aperta a pessoa fala, todo mundo tem seu livre-arbítrio, porque isso está na pessoa, mas ela nunca se questionou, será que isso é bíblico? Será que a palavra de Deus nos ensina esse tipo de liberdade humana, esse tipo de autonomia e mais, esse tipo de soberania do homem, especialmente no que tange à sua eternidade? Será que está no poder do homem a decisão de sua própria eternidade? Será que o receber as bênçãos do poder de Deus e tudo aquilo que vem do Senhor está no poder do homem? Impressionantemente a Bíblia diz que não, que tudo isso é graça do Senhor, que a salvação pertence ao Senhor, que Ele nos viu quando estávamos mortos, que o Seu Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que se o Pai não nos trouxer ao Filho, jamais viremos a Ele. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E tantos outros textos que nos ensinam a nossa condição de mortos, de perdidos, de pobres, cegos, nus, numa vida dentro da qual as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. Mas todas essas verdades foram deixadas de lado em um momento da história, e nesse momento da história o homem foi colocado no centro, e as decisões que ele tomasse poderiam mudar a sua vida, inclusive as decisões financeiras, porque nascem nesse contexto, a ponto de você poder ser alguém muito abençoado e próspero, se você tão somente ofertar na casa de São Pedro. E mais, diziam eles, se você tiver muita fé, pagando, comprando essa indulgência, que era uma espécie de pagamento do dízimo da época, você poderá não apenas ter pecados seus atuais perdoados, mas você poderá livrar inclusive parentes seus que já morreram e que estão no purgatório. O que você está esperando? Por que você guarda esse dinheiro para gastar com tanta besteira, enquanto você pode investi-lo na obra do Senhor, em vidas para serem salvas? O tormento de quantos não estão no purgatório gemendo e sofrendo, enquanto você está com dinheiro aí no bolso? Traga-o aqui agora, deposite no trono da igreja, no cofre da igreja, então a sua vida e a dos seus parentes serão abençoadas, porque disse o Senhor, se prostrado me adorares, tudo te darei. Foi o Senhor que disse isso? Foi o diabo. Curiosamente, há um tempo atrás, alguém colocou isso na internet, e um monte de crente disse amém, eu recebo. Aí o cara lá no final disse, gente, não foi Deus, foi o diabo que disse isso. Porque nós vivemos nesse tempo quando não se pensa mais. Se fala Jesus, livre. Se fala qualquer coisa de glória, aleluia, é de Deus. E não pode julgar, porque se julgar, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E aí cria-se uma casca muito grossa de paganismo no coração daquele que é do povo de Deus. Hoje em dia a gente vive essa realidade? Ou se vive? Hoje em dia a gente tem gente dentro das igrejas católicas e evangélicas com práticas espíritas africanas, antiquíssimas, como pondo fé em sabonete, em planta, em toalha, em suor, coisa mais nojenta. Mas tem gente que acredita em tudo isso, e isso cria uma crosta. Daqui 200 anos, os filhos desta geração continuarão a acreditar que para eles serem abençoados, eles precisam arrumar uma toalha da casa do pastor Cleiton.
Eles não vão se perguntar por que eles precisam da toalha, porque a crosta estará lá. A camada se forma com o passar do tempo, a menos que alguém pare e diga: isso é bíblico? O que é que Deus nos diz? O que a palavra nos ensina? E não importa o que eu aprendi na minha infância, não importa o que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, não importa o que eu aprendi na igreja em que eu frequento, onde eu sempre vivi. O que importa é a revelação de Deus, é a palavra do Senhor. Eu preciso me alimentar dela. É nesse contexto, gente, que a palavra do Senhor vem no início do Pentateuco. É nesse contexto que Deus vem para quebrar uma crosta de paganismos e de ensinamentos esquisitos, mas que estavam no coração do povo. E quando vocês perguntavam para o povo: vocês acreditam no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e dos vossos antepassados? Eles diziam: amém, com certeza nós acreditamos nele. Mas com essa crença, eles mantinham ainda no coração uma série de outras crenças, que eles tinham certeza que eram verdadeiras, assim como algumas que eu disse aqui, e que talvez hoje à noite até tenha gente aqui que tem certeza de coisas que eu disse aqui que não são bíblicas, são, porque há uma crosta. Depois no intervalo a gente pode conversar sobre isso, se você quiser. O ponto então é que esse texto do Pentateuco vem com a ideia de começar uma história de salvação, uma história de redenção no povo de Israel. E o Pentateuco, de um modo muito especial, trata disso. Gênesis, a ideia da eleição, da escolha de um povo. Quando Deus vai, não foi Abraão que veio, foi Deus que foi. Aliás, na Bíblia inteira é assim, né? Deus foi à terra de Ur dos caldeus e lá chama Abraão. E Abraão, curiosamente, pega, levanta e vai, como tantos fizeram, né? Como me lembro aqui de Mateus, por exemplo, Levi, não é, que era o nome dele. Quando o Senhor Jesus passa pela sua cidade, diz: Levi, vem, me segue. Levi, que era publicano, largou tudo e foi. Que mágica é essa? Não é mágica, isso é uma graça que não pode ser resistida, que não pode ser negada. Isso é um convencimento que toca no coração do homem, como fruto de um poder que vem de Deus, porque a palavra de Deus tem sim o seu poder. E quando Deus chama uma pessoa, essa pessoa imediatamente tem os seus olhos abertos e seu espírito e sua alma convencidas de que eles estavam mortos, mas agora estão diante da vida, que eles estavam perdidos, mas agora eles encontraram o pastor e guia que os tirará dessa perdição, que eles estavam condenados por causa do seu pecado, mas agora eles encontraram alguém que os absolverá, um justo juiz, que se tornará também um réu no lugar deles e que tomará a culpa deles sobre ele. E isso não vem com muitas palavras, isso vem com um toque do Espírito Santo, isso vem com um convencimento, algo sobre o que o próprio Cristo disse, está no Evangelho de João, e quando o Espírito Santo viesse, o que o Espírito Santo faria? Ele convenceria. Não é o homem que se convence, o homem questiona, o homem lança olhares duvidosos, o homem inventa argumentações, o homem classifica Deus de injusto, disso e daquilo, porque do homem não vem nada que preste. Do homem não vem nada senão questionamentos e dúvidas, mas do Espírito vem uma certeza que curva o homem, e faz com que o homem olhe para Deus e diga: eu te vejo e não te mereço. Como Isaías fez, quando ele viu o Senhor, no capítulo 6 da sua profecia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E aí ele descreve uma espécie de liturgia celestial, onde alguns serafins, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com a boca diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí então, aquele que está sentado no trono responde ao louvor dos anjos. E com a voz daquele que está no trono, se enche de fumaça todo o templo, e todas as paredes tremem. Aí então Isaías responde, depois que ele ouve a voz de Deus, e a gente não sabe o que Deus falou, mas Deus falou alguma coisa, e imediatamente isso gerou uma resposta no coração de Isaías, porque Deus falou. E qual foi a resposta de Isaías? Eu sou um homem impuro,
ele reconhece que ele era impuro de lábios, impuro de alma, e vivia no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu o Senhor, e ele sabe que ele não é digno. E aí, uma terceira parte, vem uma resposta do Senhor, por meio de um outro anjo que vem e lhe toca nos lábios e lhe purifica, como uma espécie de fogo purificador, como uma espécie de algo que o regenerou e o transformou nessa visão celestial que ele tem no capítulo 6 do seu chamamento. E aí, a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, ele descreve os propósitos desse chamado, e que aí não vem mais ao caso, no qual Deus diz: você vai falar isso, você vai para aquele lá, mas eles não vão te ouvir. Você vai pregar, mas eu vou endurecer. Eles vão ouvir você falando, mas eu vou tampar o ouvido, eles não vão entender nada. E mesmo assim é para pregar, porque a palavra, quando pregada, ela tem dois objetivos. Ela é espada de dois gumes. Ela mata por um lado, mas ela salva por outro. Ela condena por um lado, mas ela absolve por outro. Aqueles que se arrependem e creem, por graça de Deus, essas pessoas são curadas pelo poder da palavra. Mas aqueles que permanecem mortos e endurecidos e robustecidos por causa do pecado que os envolve e os preenche desde o dia do seu nascimento, isso não é culpa de Deus, não. Eles se tornam duplamente agora culpados, porque agora a palavra foi lançada sobre eles. E é nesse sentido que a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela nunca se perde. Ainda que ninguém se converta, ela foi eficaz no seu propósito. De modo que nenhum daqueles que a ouviram poderão dizer no dia do juízo, que em breve chegará, que jamais ouviram de sua voz, que jamais ouviram de sua palavra. Então a palavra vem, e quando ela vem com esse propósito. E aqui eu quero tratar com vocês sobre algo interessante que pode ser percebido quando nós analisamos essa porção, essa passagem, não é? Desde Gênesis 1 até o verso 26 do capítulo 4. Toda essa estrutura narrativa é arquitetada, digamos assim, com essas palavrinhas eletoledot, estas gerações, ou estas são as gerações, estas são as famílias, algo assim, onde nós temos a descrição da criação, da queda, das consequências das duas linhagens distintas em relação a Deus, a linhagem de Caim e a linhagem de Adão, depois perpetuada por seu filho Sete, que substitui Abel como alguém temente a Deus, e que é assassinado. Então eles têm um outro filho que curiosamente também teme a Deus, e tem filhos que também o temem. E como um todo, esse bloco literário que vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 4:6, procura mostrar que Deus, e como Deus criou o mundo, e qual é o Deus que criou todas as coisas. Essa porção então, gente, é importantíssima para que compreendamos todo o restante do Pentateuco, bem como tudo aquilo que está no restante do Antigo Testamento. Eu quero pouco a pouco tentar aqui descrevê-la para vocês de um modo bastante rápido. Vocês conseguem enxergar ali? Tá pequenininho, né? Mas dá para ler? Dá para ver? Então, de Gênesis 1:1 até o verso 25, Gênesis 1, de 1 a 25, nós temos obviamente a criação. O relato da criação é ali manifestado. Dos versos 26 a 30, o ser humano é colocado como a coroa desta criação. O homem é visto como o máximo dessa criação. Então se estabelece com ele, o homem, uma aliança de vida e de morte. Aliança de que se você tocar no árvore do conhecimento do bem e do mal ou comer dela, certamente morrerás. Ali se tem uma aliança de vida ou de morte. O que nós vemos na sequência é que o ser humano não foi capaz de cumprir com o seu papel nessa aliança. E nós entramos no capítulo 3, versículos 1 a 7, e com essa desobediência, o ser humano acarretou para si, sobre si, as maldições da quebra da aliança e acabou trazendo ao mundo a morte. Aí a gente chega quase no final do capítulo 3, porque antes do final do capítulo 3 nós temos uma descrição desta que foi a completa separação, ou seja, morte, relacional entre Deus e o homem. Porque essa é a morte mais importante, sobre a qual Deus disse para Adão, lá em Gênesis 1, no finalzinho do capítulo. A morte espiritual, a morte de separação entre nós e Deus. Na sequência então, nós vemos como no capítulo 4 acontece a expulsão do ser humano da presença de Deus. E dois povos distintos surgem, um procedente de Caim e outro procedente de Sete, com as suas genealogias.
e por meio dos quais nós temos aqueles que são chamados de filhos de Deus e filhos dos homens no restante do texto. Embora exista um pouco de confusão lá na frente, alguns vão achar que filho de Deus é anjo e filho do homem é gente possuída pelo diabo, ou que filho de Deus na verdade é o filho dos demônios, que são divindades menores, mas isso tudo é interpretação atual, moderna, de pessoas que não vão para dentro do contexto hebraico antigo para entender o que era filho de Deus e filho dos homens naquela época. De modo bastante simples, filhos de Deus eram aqueles que eram descendentes de Sete, filho dos homens eram aqueles que eram descendentes de Caim. De um modo bastante simples é isso, e era assim que eles compreendiam. E o que eu acho legal aqui é perceber que essa descrição da criação, da queda e da redenção é essencial para a compreensão da própria fé judaico-cristã. Entender essa estrutura, criou, a humanidade caiu, e aí Deus vem no final do 3 e promete resgatar por meio do filho da mulher, não é assim? Quando ele nascer, ele então irá esmagar a cabeça da serpente, enquanto a serpente irá lhe picar o calcanhar. E curiosamente Jesus descreve isso. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito no Novo Testamento, descrevem que Jesus Cristo foi aquele que esmagou e pisou a cabeça da serpente, e que nós como igreja pisamos com ele também, e ele está debaixo dos nossos pés, e ele já está de certo modo limitado e preso em suas atribuições e funções por causa daquilo que Cristo já fez, amarrando-o, como ele mesmo descreveu aos fariseus, sobre amarrar o valente, saquear-lhe a casa. Lembram da passagem? De certo modo, o poder do diabo já está limitado. Aliás, de certo não, de todo modo. E é por isso que João, quando escreve sua primeira epístola, no capítulo 5, ele vai dizer que o maligno nem pode tocar em você. Nem pode tocar em você. Porque ele agora está debaixo de completa e absoluta sujeição diante do povo de Deus. E é importante que a gente compreenda essa estrutura, criação, queda e redenção, já logo nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, para que a gente compreenda o desenrolar de tudo isso nos restantes dos livros. Então nós temos em Gênesis uma espécie de escolha, em Êxodo uma espécie de libertação, em Levítico uma espécie de santificação, em Números uma espécie de instrução para aqueles que foram santificados, e em Deuteronômio uma exortação a que eles permaneçam na obediência. Vocês vão me ouvir falar mais disso até o final da semana. E é exatamente o que Deus faz com você e comigo. Deus nos chama, como fez com Abraão, nos escolhe como... Essa foi a palavra que eles escolheram, né, os apóstolos. Deus nos chama, nós vimos a Ele. Quando estamos com Ele, Ele nos liberta. Êxodo, libertação. Uma vez libertos, Ele nos santifica. Levítico, nos preparando para adorá-lo. Precisa sermos santificados. Uma vez santificados e no culto a Deus, somos instruídos. Números. E uma vez sendo instruídos, nós somos, depois de um tempo, incentivados a permanecermos e perseverarmos na obediência. O que é Deuteronômio? É isso. De modo que o Pentateuco é uma espécie de resumão de tudo aquilo que é a nossa história da vida, a história da nossa vida. E é por isso que quando Jesus e os profetas apontavam para Moisés, eles sabiam que Moisés é o Pentateuco, não é? Era uma espécie de resumo de tudo aquilo que Deus queria que soubéssemos sobre a criação perfeita do homem, a santidade de Deus, a queda que nos separou dessa santidade e nos afundou num mar de pecado e de lama e de morte e destruição. E também fala sobre a redenção desse Deus, que agora quer nos tirar dessa perdição e destruição e morte, e nos colocar diante dele com vida, com graça, com pureza, com libertação. Tanto dentro do Antigo Testamento, quanto dentro das tradições judaicas, nos livros apócrifos, por exemplo, e vários livros apócrifos trazem consigo essa noção, que é chamada de histórico-querigmática da história, ou de Gênesis pelo menos, da história de Gênesis. Histórico-querigmática. Querigma é pregação, não é? Histórico de história. Então, vem em Gênesis um livro com o propósito de pregar por meio da história e ensinar alguma coisa ao povo. E eu quero ver algumas passagens com vocês agora, para que compreendamos melhor isso. A criação, a queda e a redenção como temas fundamentais. Imagina o tripé sobre o qual você coloca uma câmera. Bem, está aqui diante de mim, ó. Se tivesse um pé só, não pararia de pé. Se tivesse 2, também não pararia. Mas sobre 3 bases se edifica e se coloca alguma coisa com segurança. Pensa na criação, na queda e na redenção como um tripé sobre o qual uma mensagem
de chamado para a salvação será anunciada para todo aquele povo. Então, vamos tentar entender isso. Quando a gente abre lá em 1 Crônicas, você pode abrir comigo lá, por favor? 1 Crônicas, capítulo 1, versos 1 a 4. A gente vai ler vários textos agora, tá bom? Peço que você me acompanhe, se possível. Já acabou aparecendo Jó aí também. Se depois você quiser ir para lá, você abre comigo lá em Jó também. 1 Crônicas, capítulo 1. Enquanto vocês acham, deixe-me dizer qual é o meu objetivo com esse texto. É mostrar como eles entendiam a parte do histórico, dentro do histórico querigmático, o histórico. Não era só uma pregação, não era só uma parábola. Adão e Eva não são uma parábola, não é apenas um querigma, não é apenas uma proclamação, mas trata-se também de um fato que um dia aconteceu, e que, como fato, é inserido no querigma, na proclamação, com o objetivo da redenção. Então, quando nós lemos a abertura do livro das Crônicas, nós lemos assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel. Ele está falando da genealogia de Sete aqui, viu? Dos filhos de Deus. Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Só até aqui. Ou seja, ele liga Noé a Adão. Ele liga Enoque, que é outro personagem crido como histórico, a Adão. Se Adão foi um mito, logo Noé também foi. Se Noé foi um mito, logo Sem foi um mito. E se Sem foi um mito, Abraão foi um mito. Ele é descendente de Sem. Se Abraão foi um mito, Jacó foi um mito, que foi descendente, um dos, não é? O neto de Abraão. Se Jacó foi um mito, Moisés foi um mito, porque Moisés, depois de 400 e tantos anos, foi um descendente de Jacó. E se Moisés foi um mito, para encurtar a história, Davi foi mito. E se Davi foi um mito, quem mais foi mito? Percebe aonde que a linha nos leva? E quando a gente para pensar em alguns dos pressupostos dos teólogos liberais, o que de fato eles querem fazer é desacreditar não só a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a veracidade histórica de sua pessoa. Quando muito otimisticamente, eles até acreditam que um tal de Jesus existiu, mas que esse Jesus não foi Deus, isso eles têm certeza que não foi. E tudo isso nasce com essa ideia de que Adão nunca houve. Agora vá comigo, por favor, lá para Jó 31. Livro de Jó, capítulo 31. Versículo 33. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no seio, verso 34, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Apenas até aqui. Ou seja, nessa descrição, o que nós encontramos é a apresentação de Adão. Quem está escrevendo essas palavras aqui é Jó. Isso está dentro de uma declaração de Jó, na qual Jó cria que Adão existiu e que ele foi um personagem histórico, assim como ele descreve aí no verso 33. Se eu tivesse feito como Adão e encobrido minhas transgressões, ocultando o meu delito dentro de mim. E ele está dentro do contexto dele, não é? Todo aquele sofrimento. Agora vai lá para Oséias comigo, lá na frente. Oséias capítulo 6, versículo 7. Oséias capítulo 6, versículo 7. Lá diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Nós vimos então, no primeiro livro, um livro histórico. No segundo livro, um livro sapiencial, poético. No terceiro livro, um livro profético. Ou seja, dentro de estruturas literárias diferentes no Antigo Testamento, a mesma visão. Adão existiu de fato. Os judeus criam nisso. Seguindo, Tobias, abra comigo lá em Tobias. Vocês não têm Tobias na Bíblia de vocês, esqueci. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que não só dentro da tradição do Antigo Testamento, mas também fora, nos livros apócrifos, isso também está presente? Vamos ver, só um parênteses aqui. O que significa apócrifo?
Então, não é apenas falso, mas está principalmente associado com algo que não foi inspirado. Trata-se de um escrito não revelado, de um escrito que não foi inspirado por Deus. Mas não que esse escrito seja falso, porque o falso é o pseudoepígrafo. Já ouviram esse termo? Pseudoepígrafo. O pseudoepígrafo, pseudo-falso, epígrafo de escrito, não é? De uma maneira bem simples aqui. Então, o falso escrito, na verdade, não é o apócrifo, mas é o pseudepígrafo. Os judeus liam os apócrifos, mas abominavam os pseudepígrafos. Não todos, tinha muitos que gostavam, né? Mas tem gente que gosta de porcaria em todo lugar, de mentira em todo lugar. Até hoje tem isso, né? Imagina, naquela época também tinha. Então, os apócrifos eram livros para os quais os judeus iam para lembrar da sua história, conhecer a sua história, como os livros de Macabeus, por exemplo, 1º e 2º Macabeus. Tem um 3º e 4º também, mas esses são pseudepígrafos, são falsos. Os 2 primeiros não são. Tanto é que na época de Jesus, eles liam esses textos. Eles liam, por exemplo, alguns dos livros chamados livros de Enoque, não que são inspirados, mas são livros que contam histórias, como por exemplo a que Judas relata na sua pequenina epístola. Lembra lá em Judas, na epístola de Judas, quando ele descreve uma espécie de batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés? Onde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso num livro apócrifo, que não foi inspirado, mas quando entra na pena de Judas, se torna, pelo menos ali em Judas, isso certo e inspirado. Assim, a gente tem outros textos no Novo Testamento que são descrições de livros apócrifos, que não são mentirosos, não são falsos. Eles são só a história, alguma coisa que aconteceu. Inclusive coisas que não deveriam ter acontecido e aconteceram. E não foram isso. Por exemplo, em Macabeus, algo que aconteceu e não deveria ter acontecido, foi que, numa determinada ocasião, quando algumas pessoas morreram, eles se juntaram para orar por aqueles mortos. Os judeus não oram pelos mortos, porque eles entendem que essa é uma prática errada. E por isso que eles consideravam o livro de Macabeus, não, isso é uma história, mas tem coisa errada, então não pode ser inspirado. Vocês estão entendendo o que eu estou passando, gente? Está ficando claro? Mas eles liam. E tinham ali uma espécie de boa lembrança de sua própria história. Tobias era um desses livros, Eclesiástico também. Quero mencionar aqui para vocês. Tobias 8, de 1 a 10. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. Ele está descrevendo aqui um casamento. E você vai ver a santidade por trás disso. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites, e depois da 3ª noite, consumaremos a nossa união. Porque somos filhos dos santos patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Vocês estão entendendo? A gente casou hoje à noite, mas a gente vai ficar 3 noites de vigília e oração. Na 4ª, a gente consuma a nossa união. Vocês estão entendendo? Isso parece bastante interessante, né? Isso está num livro apócrifo. Aí no verso 6. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente, para que lhes fosse conservada a vida. Tem todo um contexto por trás, eu não vou explicar aqui agora, não dá tempo. Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigam-vos os céus, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós, agora aqui está o ponto que eu quero. Vós fizestes Adão do limo da terra, e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Sem querer explicar o texto, o que a gente encontra aqui é, dentro de uma literatura histórica, que não é inspirada, também a compreensão de que Adão existiu. E ele foi tomado do limo da terra e Eva foi tirada dele para que pudesse existir-lhe como companheira. Também no livro de Eclesiástico, que também não está na sua Bíblia, não é Eclesiastes, nós temos as seguintes passagens. Em Eclesiástico 33:10, entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs no número dos dias comuns. E foi assim que Deus tirou todos os homens do solo
e da terra de que foi chamada, da que foi formado Adão. E também no 49:19, 7 e 100 foram glorificados entre os homens, porém acima de qualquer ser vivo da criação acha-se Adão. Aqui também nós encontramos a crença em um Adão que é histórico, não é, que existiu em algum momento na história. Seguindo aqui. Bem, gente, aí nós temos esse texto. Esse daqui está na sua Bíblia, abra lá comigo, por favor. Lucas, aparece aí para vocês? Não tem nada aí? Foi Lucas 3:23. Está indo com um pouquinho de atraso. Lucas 3:23. Até o 38. Eu não vou ler tudo, tá? Mas apenas um pequeno trecho. Em Lucas 3:23 nós lemos assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, e este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, etc. Até que chega lá no 38. Cainã, filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Qual é o propósito do Espírito Santo, usando aqui a vida de Lucas, não é? Ao revelar essa genealogia, é nos ensinar que, assim como o segundo Adão existiu como um homem na história e foi para o madeiro para a remissão da nossa vida, o primeiro Adão também existiu, por causa de quem o pecado e a condenação entraram no mundo. A evidência do primeiro Adão está no fato da existência do segundo Adão. Se o segundo Adão não existiu, então tudo bem não crer que o primeiro tenha existido. Mas se o primeiro existiu e pecou como fez, então foi necessária a existência de um segundo Adão. Mas o segundo Adão, vocês sabem do que eu estou falando, né? O Senhor Jesus Cristo. Mas se o primeiro Adão não existiu e não pecou, por que então o segundo Adão morreu? Se o primeiro Adão não fez na prática, não poética e parabolicamente falando, mas na prática, se ele não caiu e trouxe aos seus descendentes a culpa e a condenação e a morte, então quando é que isso começou? Por meio de quem isso entrou na raça humana? Razão pela qual o próprio Deus teve que se encarnar, se fazer homem e pagar pela culpa dessa humanidade. Se o primeiro Adão não existiu, logo o segundo é falso. E é essa a razão pela qual nas duas vezes em que a genealogia de Cristo é mencionada, o último para quem se chega é sempre Adão. Porque isso é importante, importantíssimo. Interessante essa passagem também do capítulo 4, logo em seguida, logo depois da genealogia de Cristo ser colocada lá em Adão, ele vai colocar uma situação em Jesus Cristo muito semelhante à situação do primeiro Adão lá em Gênesis. Assim como o primeiro Adão foi tentado por uma serpente, o segundo Adão também. O primeiro Adão foi tentado por uma serpente num jardim, quando tudo era perfeito. Mas o segundo Adão não tinha mais nada de perfeito na humanidade. Logo, este é tentado num deserto. Figura perfeita do estado da humanidade, quando este aqui veio, não é? O Senhor Jesus. Então o que nós encontramos em Lucas 4 é um aparente paralelo com a queda, no qual também é oferecido a Jesus aquilo que foi oferecido a Adão. O segundo Adão também foi tentado. O Senhor Jesus também foi à semelhança do primeiro Adão, tentado para que desse as costas à palavra de Deus, ou duvidasse pelo menos dela. E assim como a serpente colocou em xeque a palavra de Deus lá atrás, ele coloca a mesma palavra em xeque aqui na frente, quando ele está diante do segundo Adão. A grande diferença é que o primeiro Adão, ele não deu ouvido, na verdade ele nem viu a serpente, quem viu foi a mulher dele. Foi a mulher dele que travou o primeiro debate teológico da história da humanidade. Quando a serpente chegou a ela e disse: o que é que Deus disse? Começa o debate. E aí ela disse teologicamente: assim disse Deus. Isso é teologia, o que Deus disse, conhecimento sobre a palavra. E aí a serpente disse: não, essa é a tua interpretação.
Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi, aí ele diz. E aí, possivelmente, um pouco mais de discussão, nem tudo está ali. Ou que tenha ficado só naquilo que está ali. A discussão termina com a vitória do teólogo Lúcifer, Satanás. Ele vence a discussão, porque ele crê em Deus. Ele tem conhecimento do teós. Logo, ele tem logia de teós. Aliás, todos são teólogos. Todas as criaturas que pensam são teólogos. Alguns são bons teólogos, outros são horrorosos teólogos. Mas todos têm um ponto de vista sobre quem Deus é. Quando você encontra o João, o Manuel, a Sebastiana e a Serafina na esquina discutindo, e você chega para evangelizá-los, e você diz a eles: você sabe o que Deus fez por vocês? Ou quem é Deus para você? Eles vão dizer alguma coisa para você, e você vai perceber ali um monte de coisa errada. Aí você vai dizer: não é bem assim. Deixa eu apresentar realmente quem é Deus para você. Isso é um debate teológico. Isso é uma contra-argumentação de pontos de vista diferentes sobre a pessoa de Deus. Quando você ensina seu filho sobre Deus, e o seu filho chega para você e diz: pai, mãe, eu acho estranho porque Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Minha tia falou que a gente tem que ter medo de Deus porque Ele está sentado lá no céu, e se eu fizer uma coisa errada Ele vai pesar a mão na minha cabeça. Até me ensinaram uma musiquinha assim: cuidado onde pisa, cuidado o que fala, cuidado onde põe a mão, porque Ele está olhando para você. Não que essa música seja, né, mas o que está por trás dela passa essa ideia. Pode também passar a ideia do cuidado, né? Mas não é isso que a gente ensina. O Papai do Céu está olhando, hein? Ele sabe se você mentiu ou não. E se você mentiu, você vai para o inferno. E aí a criança começa a tremer. E aí você pega aquele gancho para vencer o debate, né, com a criança. E assim, quando você evangeliza alguém numa penitenciária, assim num ponto de pregação, assim numa pregação, você o tempo todo quer ensinar às pessoas quem Deus é. Tudo gira em torno de um debate, numa discussão sobre Deus. Lá no Éden, o que aconteceu foi justamente isso, um debate sobre Deus e o que Ele disse. Quando chega no segundo Adão, que agora não está mais no jardim, mas está no deserto, a mesma serpente agora aparece diante dele. E Satanás ali diz a ele: olha, se você prostrado me adorares, tudo te darei, prosperidade absoluta, conquista, vitória, vai nessa fé. E Jesus disse: não, só o Senhor Deus adorarás, não é? Só a Ele prestarás culto e tudo mais. E aí ele diz: olha, você está com fome? Manda essas pedras aí se transformarem em pão. Eu não estava lá, não é? Eu não vi, mas é possível que o diabo tenha até usado outros argumentos, como: foi você que falou para o sol existir e ele existiu. Foi o Senhor quem disse, porque João, no capítulo 1, diz que foi Ele, o verbo, que disse e tudo aconteceu. Foi o Senhor, talvez a serpente tenha dito, que disse: haja luz, e hageu luz, e houve luz. Então fala para essas pedras: pão. E aí ele responde com a palavra: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então é na palavra que você ia, é na palavra que a gente vai ficar. Também está escrito na palavra que se você se jogar daqui para baixo, Ele está citando os Salmos, não é? Vai mandar os seus anjos para não deixar você ralar os seus pés, os seus joelhos. Então se lança, faz prova desse Deus, coloca Ele na parede, para ver se Ele é Deus de verdade, porque se Ele for, Ele vai falar o que Ele prometeu. Tem pastor que prega isso hoje em dia. Isso foi palavra do diabo no deserto, mas tem pastor que prega isso hoje em dia. E aí Jesus disse: olha, mas também está escrito que a gente não pode tentar ou fazer esse tipo de prova do Senhor Deus. Ou seja, o diabo era péssimo, o diabo era péssimo em gramática também. E também na interpretação das palavras, porque como assim hoje são muitos, não é? Quando a Bíblia diz: fazei prova de mim, Ele não está mandando você colocar ele na parede. Ele está mandando você degustá-lo, você conhecê-lo. Como quando você prova um pudim, ou quando você prova uma melancia azul que você nunca viu na vida, e alguém falou: isso é bom.
E aí você vai provar a melancia. Não existe isso, eu estou só imaginando aqui alguma coisa que você nunca provou que você possa provar. Por exemplo, eu vim provar aqui no Norte e Nordeste algumas frutas que lá não existem no estado de São Paulo, como o cajá, o cupuaçu e outras coisas mais, não é? Que frutas mais tem aqui que... o açaí tem lá agora, o açaí tem todo mundo inteiro agora, né? Mas o bom tá só nessa região, lá é que nem tangue, que suco, né? Chegou a açaí lá para nós, é isso. É isso aí, não é bom lá de lá não, daqui é bom. Então assim, você prova e conhece. Quando a Bíblia fala de fazer prova de mim, é nesse sentido, gente. Não é de colocar Deus na parede como o diabo achou e disse para Jesus, então prova. Não é esse tipo de prova, é de conhecer, porque quando nós provarmos, nós veremos que Ele é bom, também diz a Escritura. Provai e vede que o Senhor é bom. Prova o açaí e você verá que Ele é bom. Não é prova, coloca Ele na parede, porque Ele vai responder e você vai ver que Ele é bom. Não faz sentido isso. Mas tem muita gente que vai por serem ruins de gramática, como o diabo também era. Só que o diabo sabia o que ele estava fazendo. Muitos hoje não sabem. Por isso que a gente não pode culpar hoje as pessoas. O diabo a gente pode, não é? E o ponto é que no final desse debate teológico do segundo Adão com a serpente, ele vence. E a serpente sai ali com o seu primeiro tapa na orelha. Ela não foi pisada ainda, mas ela já saiu meio tonta. A obra não havia sido completada, porque foi na cruz do Calvário. Mas ali ele já viu um pouco de sua derrota acontecendo. E assim a gente tem vários paralelos, como também o de Romanos 5, eu peço que você abra comigo lá por favor, que é uma compreensão paulina sobre a historicidade de Adão. Para o apóstolo Paulo, assim como para os demais apóstolos, Adão não é mito, Adão não é poesia, Adão não é parábola. Adão foi gente como você e eu somos. E assim como daqui a alguns anos falarão de nós, se é que vão falar alguma coisa da gente, hoje nós estamos aqui falando de Adão. Assim como nós existimos, ele existiu. E aqui então Paulo vai fazer uma correlação entre a queda de Adão, a condenação da humanidade e o sacrifício de Cristo e a abundância da graça sobre muitos. Então nós lemos assim lá em Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque a morte entrou, porque o pecado entrou. E só existe hoje aqui porque alguém o introduziu, e esse alguém foi um homem, e esse homem foi chamado Adão. E eu dizia a vocês que na verdade nem foi tanto Adão, né? Nem foi tanto, vocês sabem que não foi, né, irmãs? Tudo começou por causa da Eva. Foi ela que perdeu o bate-boca lá com a serpente. Foi entrar no debate e perdeu. Aí ela foi debater com o marido dela. E aí eu pergunto para você, houve um debate teológico entre esposa e marido? Ela chegou para ele, deu o fruto para ele, e ele pegou e comeu. Adão poderia ter feito, você está louca? Ele poderia ter olhado para ela e falado, o que é isso na tua mão? Fica longe de mim. Não me rela e dá 10 passos para trás. O que Deus falou para fazer com essa fruta aí? Não era nem para tocar, você comeu isso daí. Você não sabe o que você fez. O que Deus falou para a gente? Por que você fez isso? Adão fez isso? Ele pegou e comeu. Ele foi pior do que ela. Ela pelo menos bateu boca, discutiu, entrou num debate teológico com a serpente. Adão, ele nem isso fez. Preguiçoso. Ali o meu professor dizia, o Carlos Oswaldo, que eu já citei ele aqui ontem, ali inicia a história da bananalização da humanidade, dos homens, aqui humanidade como homem, não é? Ali começa, principalmente quando Deus vem para falar com ele. E é interessante que Deus não vai atrás dela, e foi ela que começou a bagunça, foi ela que começou a besteira. Deus vai falar com Adão, por causa dos papéis que Deus deu a cada um deles. Adão, você é o homem, você é o cabeça do lar, você responde pelo lar, você zela pelo lar. Então Deus vai perguntar para quem? Deus vai perguntar para ele, o que é isso que você fez? E aí a bananalização amadurece, recebe um upgrade, e ele diz, não, foi a mulher que tu me deste. Ele bota a culpa em Deus. Se o Senhor não tivesse tirado a costela, se o Senhor tivesse me dado uma coisa melhor, eu não teria pecado. Sabe os maridos que hoje falam, olha, por que eu não orei mais? Tem esposa que faz isso também, né? Por que eu não falei com o pastor? Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não
Se eu tivesse jejuado um dia a mais, Deus teria me revelado que não era ela a mulher da minha vida. Sabe esse tipo de coisa? Isso é o Adão hoje. São pessoas que acreditam que... Bom, nem vou falar o que acreditam, né? Mas é o que aconteceu ali. No fundo, Adão achava que a culpa era de Deus. A culpa não estava nele. Ele não tinha nada de errado. Toda a culpa estava nela. Mas é interessante que Deus bota a culpa nele. Ele tinha responsabilidades. Ele tinha funções e papéis que ele deveria viver e exercer. E ele falhou. E aí ele vai e fala com Eva, Deus, que Adão não fez isso. Deve ter feito depois, né? Bem, eu acho até mesmo que eles se converteram depois. Razão pela qual um dos filhos deles temiam ao Senhor e ofereceram uma oferta agradável ao Senhor. E esse filho deles não tinha o Antigo Testamento, nem o Novo para ler. E nem mesmo uma revelação especial de Deus. Mas eles tinham um pai e uma mãe que conheceram a Deus e que provavelmente se arrependeram. Tanto é que quando esse filho morreu, o outro filho que nasceu se tornou alguém que temia muito a Deus. E na geração desse, se voltou a invocar o nome do Senhor na terra. Mas isso é uma coisa que eu tenho comigo, não é? E aí então nós olhamos para o outro lado e vemos como a desgraça também se perpetuou por meio de um homem que com um duro coração deu as costas para o Senhor. Voltando aí para o texto de Romanos... No verso 13 ele diz, porque até ao regime da lei, ou seja, até que Moisés viesse, não é, e escrevesse o Pentateuco, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Note essa expressão final do 14, prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, ou seja, a salvação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei veio para que a gente soubesse o que é errado. Continuando, mas onde abundou o errado, o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, porque ele traça um paralelo perfeito entre a desgraça absoluta que veio por meio de Adão e a superabundante graça que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Criação, queda em Adão, redenção em Jesus Cristo. Mas a redenção de Jesus Cristo sem a existência de Adão não faz sentido na mentalidade dos apóstolos, não faz sentido na mentalidade dos apócrifos, não faz sentido na mentalidade dos evangelhos, a gente lê o evangelho aqui de Lucas, não faz sentido na mentalidade dos proféticos, não faz sentido na mentalidade dos que escreveram literatura sapiencial, não faz sentido na mentalidade dos históricos do Antigo Testamento. Logo, toda a revelação bíblica, todo o cânon Antigo e Novo Testamento pressupõe a existência literal de um homem chamado Adão. Eu espero que isso vá criando corpo na sua mente, no seu coração, para que você entenda claramente, principalmente daqui a pouco, o porquê da importância disso. Gleason Archer disse o seguinte: é praticamente impossível aceitar a autoridade de Romanos 5 sem aceitar a inferência que a raça humana inteira advém de um único progenitor. Bem, eu vou parar por aqui, e aí logo em seguida a gente entra no contexto autoral, fazer um intervalo, ok?